Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, que seja uma quarta-feira de bênçãos, de muitos milagres e resposta de Deus para a sua vida, tá certo? Prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E a Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Somos justificados pela fé. É quando nós agimos a nossa fé é que somos justificados, não quando nós lamentamos. Porém, é necessário que toda decisão ser tomada, toda decisão que você venha a tomar, é necessário que você antes venha consultar a Deus. Muitas pessoas, por falta de consultar a Deus, buscar na oração uma resposta, não têm alcançado o sucesso a qual tanto desejava. Por isso, a importância da oração, a importância de buscar em Deus sempre uma resposta, por menor que seja a adversidade ou a situação que você venha estar enfrentando. Eu tenho falado nos últimos dias a importância da gente depender de Deus. Domingo mesmo eu falava que nós temos que ser como o cinto de linho. Deus disse: assim como o cinto ele abraça os lombos do homem, assim eu fiz o homem para me abraçar, para me agarrar e não soltar. E quando nós entendemos isso, nós abraçamos a Deus, recebemos de Deus a graça, porque é importante você receber o amor de Deus primeiro. Você tem que aceitar o amor de Deus na sua vida, você tem que aceitar a graça de Deus na sua vida. E isso, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu aceito o amor de Deus? Como que eu aceito a graça de Deus? Deus disse a Paulo, eu falava ontem no café, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. O meu favor, o meu amor, a minha salvação te basta. Então, a Bíblia diz: em tudo dai graça a Deus. Então, quando você recebe o amor de Deus, é você ser grato por tudo, se abrir os olhos. Então, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua saúde, porque você pode ter certeza de uma coisa: tem muito mais pessoas com muito mais dificuldade que você, e ela está dando graças a Deus por mais um dia de vida. Você pode ter certeza disso. Tem pessoas que, humanamente falando, é irreversível, mas ela luta incansavelmente, crendo todos os dias que o milagre vai acontecer. E vai acontecer, porque o milagre vem através da gratidão. A prosperidade vem através da gratidão, reconhecimento. Buscar em Deus sempre uma saída. E Deus, ele diz, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. É Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E quando nós entramos por essa porta, que é o Senhor Jesus, que é o caminho da salvação, então nós encontraremos paz. É importante você refletir sempre, em 24 horas da sua vida, quando a sua boca abre para falar, o que ela fala? O que ela declara? Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Agradeça a Deus, receba o amor de Deus, aceite o amor de Deus. Quando você aceitar o amor de Deus, então o milagre começa a acontecer, de dentro para fora. E Deus começa a te mostrar a como vencer os obstáculos. Tá certo? Eu estou com a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 23, e eu queria que você atentasse muito para essa mensagem, uma mensagem muito bacana. E essa mensagem, na verdade, ela reflete a vida de todos os homens e mulheres de Deus de oração, pessoas de oração. Deus,
ele está sempre nos preparando, nos adiantando, nos avisando de toda e qualquer adversidade. Diz assim, 1 Samuel capítulo 23, o título já diz: Davi livra a Keila. Keila era uma cidade, uma província, aonde Davi foi se refugiar. Davi, ele foi ajudar aquela cidade. Olha, às vezes você vai ajudar pessoas que no final essas pessoas elas vão te decepcionar. Agora lembra, quem serve a Deus não sofre decepções. Por quê? Porque Deus sempre nos alerta antes de qualquer coisa. E Davi, ele entra nessa cidade, salva aquele povo, livra aquele povo, mas um povo sempre ingrato. A gratidão gera bênção, gera milagres. Diz assim, foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi o Senhor, dizendo: irei eu, ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Veja que essa cidade estava sofrendo um ataque dos filisteus, que também era o inimigo do povo de Israel. Só que Davi se encontrava fugitivo, porque o rei Saul queria também matar ele. Então Davi procurava um lugar para descansar, para repousar, para se recolher, para se esconder, porque o rei Saul agora, por inveja, queria também destruir a Davi. Então veio a mensagem a Davi e disse: olha, Davi, a cidade de Keila, ela está sofrendo um ataque dos filisteus. Os filisteus estão entrando lá, estão saqueando aquela cidade, estão aprisionando os moradores de lá. E aqui Davi, um homem de Deus, pensou em socorrer aquele povo. Mas Davi não foi tomado pelo impulso ou pela emoção. Sabe, cuidado quando você vai socorrer alguém, para você não ser tomado pelo impulso. Davi, homem de Deus, primeiro ele vai consultar Deus, ele vai falar com Deus: Senhor, eu devo ir lá ajudar esse povo? Eu devo ir lá e livrar esse povo das mãos dos filisteus, ou não me meto nessa briga? Olha só a sabedoria de Davi, olha o temor de Davi. Sabe, toda vez que você vai fazer qualquer coisa, primeiro, fale com Deus, peça para Deus uma direção. Então Davi, e Deus diz: olha, vai livrar. Quando você busca em Deus a direção que Deus sabia que aquele povo ia atrair Davi, é óbvio que Deus sabia. Como Deus sabia que Judas ia atrair o Senhor Jesus. Sabe, Deus, ele está diante de nós. Por isso ele diz: eis que vou adiante de ti. Deus ele está muito adiante de nós. Deus sabia que aquele povo ia acabar traindo Davi para ter uma moral com o rei Saul? Sim. Às vezes você ajuda uma pessoa, você por impulso, por emoção, e aquela pessoa depois, para fazer nome com a outra, ela vai acabar te traindo. Ela vai acabar ainda, entregando, tentando fazer o mal. Foi o que essa cidade de Keila tentou fazer com Davi. Mas esse problema está nas pessoas más. As pessoas de Deus, elas continuam consultando a Deus. E se Deus fala vai, ele vai. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. E o servo está ali para obedecer. Então ele diz: porém, os homens de Davi lhes disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas do filisteu. Quando Deus falou: pode ir, Davi volta para os homens: olha, Deus falou que nós podemos ir, vamos ajudar Keila, que é a cidade, e vamos destruir, vamos derrotar os nossos inimigos. E os homens de Davi disseram: Davi, se aqui em Judá nós estamos com medo, mas o medo desse qual que era? Era do rei Saul. Se aqui nós estamos com medo, imagina lá enfrentando, e se junta agora o rei Saul junto com os filisteus contra nós.
Mas Davi, veja que quando Davi veio com a resposta que Deus havia dito, vai, porque você vai livrar. Veio também os homens, nós temos medo. Aqui nós estamos com medo, imagina lá nessa guerra. Olha, nem sempre as pessoas que estão na sua volta vai ter o mesmo espírito que você. Nem sempre as pessoas que estão ao seu lado, elas estarão dispostas a lutar segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas Davi não se importou. Davi não se deixou abater por palavras. Os homens disseram, estamos com medo. Mas Deus disse, vai porque você vai livrar. Vai porque você vai vencer. Quando nós somos de Deus, não importa quem está do nosso lado, se está com medo, se está com certeza ou incerteza, se acredita ou não, porque nós já colocamos a nossa confiança em Deus. E Davi é como se não tivesse ouvido essa voz. Davi já havia falado a Deus, ele mandou eu ir. Deus mandou eu ir porque ele me prometeu que vai me dar a vitória, vai dar a vitória a nós. Então disse, lá no 3, né? Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, quando chega até os homens, olha, vamos enfrentar os filisteus, vamos ajudar essa cidade, vamos ajudar esse povo. Aí os homens de Davi disseram, olha Senhor, nós temos medo, aqui em Judá nós estamos com medo, imagina nessa guerra. Davi não aceitou. Davi volta lá de novo, consultar a Deus. E Deus de novo diz, vai Davi, vai porque você vai vencer. Olha, nunca fique na opinião do homem. Veja que Davi já havia consultado a Deus. Davi já havia consultado, Deus já tinha dado para ele a certeza. Mas Davi volta e fala para os homens, ó, se prepara que nós vamos entrar numa guerra que Deus nos garantiu uma vitória. Mas esses homens lançaram no ar dúvidas. E Davi, como um homem de Deus, dependente de Deus, o que ele fez? De novo foi consultar a Deus, mas Senhor, meu povo está com medo. Senhor, os meus homens de guerra, os valentes que estão do meu lado, estão com medo. E agora, o que eu faço? Olha, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado são de Deus. Mas surge um problema, surge uma situação, e elas também têm medo. Talvez você esteja assim, enfrentando um problema e com medo desse problema. Olha, seja Davi nessa história. Fale com Deus, consulte a Deus, e Deus vai dizer, olha, vai porque eu sou contigo. Vai porque eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Vai porque eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou fazer você prosperar. Isso acontece quando nós nos tornamos dependentes de Deus. Então Davi, pela segunda vez, Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Deus falou, Davi, dispõe de tudo. Se dispõe dessa palavra, se dispõe esse sentimento que esses homens estão do teu lado. Apenas vai crendo que eu vou te dar nas tuas mãos os teus inimigos. Olha, a importância que é a oração. A importância que é você não ficar só com uma opinião. Ainda que essa opinião venha insistir, consulte a Deus, fale com Deus. Não entre numa guerra desnecessária, mas também não fuja de uma guerra. Fale com Deus. E Deus, assim como respondeu a Davi, também vai responder a você. Versículo 5 diz assim, partiu Davi com seus homens, quer dizer, Davi convenceu os homens a ir para a guerra, mesmo com medo. Mas Davi, na certeza, Davi disse, olha, nós vamos vencer. Porque Deus disse que entregaria os filisteus nas nossas mãos. Então vamos, porque Deus é com a gente. O homem de Deus, quem serve a Deus, quem anda no caminho de Deus, sabe que Deus é fiel. Deus é fiel com quem é fiel. Deus responde com quem a ele busca, clama. Então Davi disse aos homens, olha, Deus prometeu,
Vamos lutar, vamos enfrentar. Se Deus falasse não, eu não ia. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Davi disse, eu jamais entraria numa guerra se Deus me dissesse não entra. Eu não sou maluco, não sou doido. E quando você tem intimidade com Deus, é isso que acontece. Sabe, as pessoas acham loucura certas coisas que nós fazemos, mas mal sabem eles que somos guiados por Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. É Deus quem nos dá força, ousadia, coragem para realizar alguns feitos que nós paramos e pensamos, meu Deus, como pode? Como que eu pude ter coragem de fazer isso? Não foi eu, foi o próprio Deus. Davi, em nenhum momento Davi teve medo ou teve dúvidas. Sabe por quê? Quando a pessoa se agarra com Deus, quando a pessoa se abraça com Deus, ela não tem dúvida. Deus disse, não te deixarei e nem te abandonarei todos os dias da sua vida. Davi tinha essa certeza. E ele disse, partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Olha, Davi entrou naquela guerra que não era dele. Davi entra numa cidade que estava sendo invadida pelos filisteus. E Davi, pelo conselho de Deus, ele vence essa batalha, ele ganha essa guerra. Ele salva aquela cidade. E a Bíblia fala que teve uma grande mortandade. Morreram muitos homens nessa guerra. E Davi recupera tudo para aquela cidade. E aquela cidade ampara Davi. Aparentemente, aquela cidade agora está agradecido, grato por Davi ter entrado naquela batalha. Mas Davi não entrou porque quis. Davi entrou porque Deus assim o mandou. Deus aconselhou, vai, porque eu vou entregar nas tuas mãos. Vai que eu quero mostrar que quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Mesmo Deus sabendo que aquele povo, aquela cidade, iriam trair Davi. Às vezes, nós entramos em guerras, em batalha por pessoas que depois lá na frente elas vão nos trair. Lá na frente elas vão nos decepcionar. Mas isso é problema delas. O nosso caráter é ouvir a voz de Deus. É obedecer e fazer. Para que todos vejam que quando nós entramos numa batalha, nós entramos para vencer. Nós entramos porque à nossa frente, o Senhor dos Exércitos é quem prepara a nossa batalha. É quem vence os nossos inimigos. Ainda que em alguns momentos os soldados que estão ao nosso redor, que lutam com a gente, venham ter medo. Nós permanecemos firmes, continuamos crendo na palavra de Deus. Por quê? Porque buscamos conselho em Deus antes de entrar numa batalha. Versículo 6 diz, sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, 6, né? Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Então Abiatar veio até Davi e trouxe a estola sacerdotal para Davi falar com Deus, para Davi consultar a Deus. A estola era a forma que os homens, os sacerdotes, entravam para falar com Deus. E o sacerdote Abiatar trazia a estola, veio até onde Davi estava e trouxe a estola para ele. E diz assim, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas de ferrolho. Olha a enganação de Saul. Olha só a enganação de Saul. Alguém da cidade de Keila, quando o sacerdote Abiatar leva até Davi a estola, alguém da cidade de Keila vai até o rei Saul e diz, olha, você está procurando Davi? Davi acaba de vencer os filisteus para nós lá em Keila. Davi está lá, Davi está habitando conosco em Keila. O sacerdote até levou a estola para ele. E aí Saul, como já havia corrompido, que é o que acontece muitas vezes, aí Saul diz, olha,
chamou os seus homens, chamou o seu povo, disse: olha, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Tem pessoas que ela está na vida errada, está fazendo coisa errada e diz: Deus é comigo. Olha a enganação, olha como que o diabo, o espírito enganador, consegue enganar as pessoas. Então o rei Saul, achando que Deus era com ele ainda, e ele diz: olha, Davi entrou num beco sem saída. Davi está numa cidade onde as portas são de ferrolho e só tem uma saída. Nós vamos fechar essa saída e vamos matar Davi agora, porque Deus entregou ele. Olha, Saul achando que Deus era com ele. Às vezes a pessoa está numa vida errada e querendo o mal dos outros. Não, Deus ele vai ser justo na minha vida. Deus vai cobrar isso do fulano. Deus vai cobrar isso do ciclano. É o Saul. Está todo errado, está com a vida toda fora do caminho, do contexto da Bíblia, da palavra de Deus, e querendo destruir aqueles que são de Deus. Olha, quem serve a Deus, quem consulta a Deus, não teme a nada, porque Deus ele não deixa, Deus ele revela o oculto, Deus ele não permite sermos apanhados de surpresa. E o sacerdote vem e traz a estola para Davi. E nesse tempo Davi novamente vai o quê? Vai orar. Quando você vence uma batalha, não é para você se acomodar. Continuar orando. Continuar tendo essa comunhão com Deus. Então diz assim, ó: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas de ferrolho. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila e cercasse Davi e seus homens. Olha, Saul por inveja agora queria matar Davi. Saul queria, pela força do braço, queria dizer que era de Deus. Muitas pessoas que já passaram para o lado maligno querem, comprovar que são de Deus. Eu falava ontem, quem é de Deus não precisa ficar insistindo nada. É apenas confiar em Deus. Quem é de Deus apenas recebe o amor de Deus, recebe a graça de Deus, e Deus está sempre livrando e sempre dando vitórias. E Saul, vendo que a fama de Davi crescia, vendo que o povo amava Davi e o número de homens que seguiam a Davi cresciam dia a dia, isso causou no rei Saul uma certa inveja e um certo medo, porque Deus já havia rejeitado Saul e já havia entregado o reino para Davi, mas Saul não tinha entendido isso. Davi entendia. Então diz assim: sabedor, olha só o 9, sabedor, porém Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Olha como começa esse texto no versículo 9. Sabedor, sábio, inteligente. Ele falou: não, eu estou aqui em Keila, mas Saul vai tentar alguma coisa contra mim. Saul vai aproveitar para tentar me encurralar aqui. Olha, quando o homem de Deus, as pessoas que têm um pouco de, os sensitivos, essas pessoas que, tem muitas pessoas que elas são usadas por um espírito e não sabem. Então elas dizem: mas o meu sexto sentido disse isso. Às vezes é o próprio diabo, mas aqui Deus já estava alertando Davi. Davi era sábio, Davi era inteligente. Então Davi, pelo Espírito de Deus, ele pensou: peraí, Saul está tramando alguma coisa contra mim. Mas dessa mesma forma, o diabo também faz na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que dizem: eu senti, eu pensei. Olha, veja a sua vida com Deus. Se você é uma pessoa que anda no caminho de Deus, é Deus falando. Agora, se você é uma pessoa que não anda no caminho de Deus, pode ter certeza que o diabo está usando essa estratégia também para fazer com que você pense também que seja como Saul. Saul achava que era de Deus. Saul achava que Deus era com ele. E muitas pessoas pensam assim. Mas Davi não. Olha, Davi o texto começa dizendo: sabedor, ele sabe tudo. Davi sabia tudo. Davi tinha
uma esperteza, uma inteligência, uma estratégia que não vinha de homens, vinha do próprio Deus. Então, sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Davi sabia que, aparentemente parecia estar seguro, mas eu vou orar, eu vou falar com Deus porque eu sinto que tem alguma coisa. Sabe quando você é de Deus e você pressente que o diabo ele quer te destruir ou usa pessoas para tentar te pegar de surpresa? Davi tinha isso, o homem de Deus tem isso. E não tem, veja que o sacerdote estava ali, o sacerdote não revelou, mas Deus revelou no íntimo do coração de Davi. Por isso que eu digo, cuidado você que fica buscando revelaçãozinha. Vá orar, vá consagrar sua vida, santifica a tua vida, porque Deus quer falar diretamente com você. Como Deus falava com Davi, e mais ainda, Jesus disse: vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Consolador. Se você leva uma vida reta com Deus, uma vida de santidade, como eu dizia ontem, quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus, nos ensina a orar desse jeito. Então santifica Deus na tua vida, veja Deus como santo, como puro, como grande, que Deus, ele vai estar sempre te livrando, vai estar sempre antecedendo o que o mal poderia trazer. Então ele começa dizendo: sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Ao 10, orou Davi. O que Davi fez? Orou. Então, quando eu estou preocupado, em vez de eu ficar perguntando para as pessoas, Davi foi até o sacerdote e falou: traz a estola para mim que eu preciso falar com Deus. Em vez de você ficar procurando conselhos com pessoas que não estão vazias. Em vez de você ficar ouvindo conversa de pessoas que só tem fracasso e derrota, faça que nem Davi. Davi orou. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo? Ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo. Davi disse: Senhor, olha a oração de Davi: Senhor, eu fiquei sabendo que Saul está vindo para destruir a cidade por minha causa. Esse povo que eu salvei eles, esse povo que eu ajudei eles, esse povo que nós livramos através do Senhor das mãos dos filisteus, eles teriam coragem de me entregar para Saul? Eles teriam coragem de me trair? Olha a sabedoria de Davi. Davi sabia que se Saul pegasse ele, Saul, pelo exército ainda muito numeroso, Saul mataria ele. Davi era inteligente, Davi sabia que ele tinha menor número. Então ele foi até Deus perguntar: Senhor, será que esse povo é capaz de me entregar? Olha, algumas pessoas, para se dar bem, por mais que você tenha ajudado ela, mas para ela ficar melhor com outras, vai deixar você em maus lençóis. Por isso que a oração, ela nos livra de muitas coisas. A oração, ela abre os nossos olhos espirituais e nos afastamos de pessoas que possam nos prejudicar. Quando alguém se afastar de você, não se preocupe e nem vá atrás, porque provavelmente foi Deus que removeu do seu caminho, porque essa pessoa, provavelmente, ela estava sendo usada pelo diabo para tentar destruir a sua vida. E não importa quem seja amigo, seja parente, não importa quem seja. Quem ora, e nem por isso deixe de estar ajudando as pessoas. Então ele diz: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Deus falou: olha, Davi, ele está descendo mesmo. O que você ouviu, essa conversa que está dentro da cidade aí, que Saul está vindo para te buscar, é verdade.
Está vindo para te matar? É verdade. Então Davi foi buscar de Deus uma resposta e Deus deu a ele a resposta. Deus deu a ele a resposta, falou: Davi, sim, verdade, te entregaram já avisaram Saul que você está aqui, e ele está vindo com homens para te matar. Veja só, Davi entra numa cidade que estava sendo destruída pelos inimigos, vence, dá vitória àquela cidade, e agora aquela cidade paga Davi com uma traição. Isso aí, para quem serve a Deus, podemos dizer que é quase normal. Vemos na Bíblia várias pessoas que passaram por isso. Mas Davi não se importava com as pessoas. Davi tinha intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela não perde tempo de ficar decepcionada. Ela não perde tempo, ela ora, ela busca, ela conversa, ela fala, ela pede a Deus: Senhor, me faz saber se é isso mesmo. Senhor, me mostra mesmo se é isso. E Deus vai mostrar. E Deus vai dar a saída. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim, e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Agora, olha só que inteligente Davi. Davi pergunta: Senhor, mas duas vezes Davi pergunta: Senhor, mas de fato Saul vai vir aqui em Keila e esses homens vão entregar a mim e meus homens a Saul? E Deus disse: sim, eles vão te entregar. Saul foi para buscar. Agora, uma coisa interessante, olha o que é a pessoa ter sabedoria. Não basta só ser de Deus, tem que entender a mensagem. Davi pergunta a Deus: esses homens, essa cidade, esse povo, eles terão coragem de me entregar para Saul? Eles terão coragem de entregar eu e meus homens para Saul, que defenderam eles? Deus disse: Davi, eles vão te entregar. Deus não falou mais nada. Deus não falou mais nada. Davi simplesmente falou: sabe o quê? Vamos embora, vamos fugir antes que ele chegue. Então Davi junta os homens e fala: olha, Deus falou que se nós ficar aqui, nós vamos ser entregue para Saul. Deus não falou para ele fugir e Deus nem falou que ia salvar eles. Mas Deus permitiu que o próprio Davi decidisse a sua vida. Então Davi falou: poxa, mas se Deus falou que eles vão me entregar, Deus não falou que ia me salvar se eu ficasse aqui. Deus não falou que ia me proteger. Deus não falou que era comigo. Opa, então agora é hora que eu vou agir. Vamos fugir, porque não é nessa batalha que nós vamos enfrentar o rei Saul. E Davi, com a sua sabedoria, junta os homens antes que Saul chegue. Davi foge. Davi fugiu porque sabia que aqueles homens que ele tinha ajudado entregariam a ele. Então tem coisa que às vezes a pessoa, mesmo ela sendo de Deus, por ela não fugir da presença do mal, ela acaba perdendo. Ela foi avisada, ela foi anunciada através de Deus, mas mas Deus é comigo. É a velha história da cidade que foi inundada, e a água começa a subir, e aí as pessoas vão lá e dizem: olha, entra aqui que eu te levo. Diz: não, Deus vai me salvar, e vai o primeiro barco: olha, entra aqui, não, Deus vai me salvar, e aí vem o segundo: não, Deus vai me salvar, a água sobe e mata, a pessoa morre afogada. Aí chega lá e fala: poxa, meu Deus, eu esperei o Senhor me salvar, mas o Senhor não salvou, o que aconteceu? Ele falou: não, eu te salvei, eu mandei lá 3 pessoas para te socorrer e nenhuma você aceitou. Não basta ser de Deus, tem que ter sabedoria, tem que saber a hora de usar o sobrenatural e agir também no natural. Davi agora age no natural. Qual que era o natural? Qual que era a saída de Davi agora? Fugir, não enfrentar aquela guerra. Lembra? Tem momentos que você vai enfrentar guerras, tem momentos que você vai ter que fugir, porque não é o momento que Deus quer te dar a vitória, mas Deus quer te livrar. Deus queria livrar Davi. Deus não queria que Davi derrotasse Saul, e muito menos que Saul matasse Davi. Então Deus estava livrando um do outro. E diz assim, ó:
Versículo 14. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Olha que maravilha que é quando a gente confia em Deus. Deus fala para Davi: vai àquela porque eu sou contigo, você vai vencer. Então Davi vai. Davi, ele obedece. De repente Davi ouve que Saul está vindo para destruir aquela cidade por causa de Davi, para matar Davi. Davi, como um homem sábio, ele fala para Deus: Senhor, é verdade que Saul está vindo aqui para me matar? E Deus disse: é verdade. Aí ele ora de novo e diz: Senhor, mas é verdade que Saul está vindo e esse povo que nós ajudamos, eles seriam capazes de me entregar a Saul para me matar? Deus disse: eles vão te entregar. Aí Davi vai mais além: Senhor, mas será que é possível, pode que esse povo entregue a mim e meus homens a Saul para nos matar? E Deus disse: Davi, eles vão te entregar. Eles vão te entregar. Davi entendeu a mensagem. Deus não disse para ele sair. Deus não disse para ele fugir, mas ele entendeu. Porque Deus falou assim: se você ficar aí, eles vão te entregar. Então, às vezes, tem alguns lugares que se a gente permanecer, mesmo sendo de Deus, nós seremos abatidos. Mesmo sendo de Deus. Quando nós insistimos, quando Deus já disse não, e eu estou querendo ali permanecer pela minha própria vontade. Cuidado, para que a vontade de Deus venha sempre prevalecer no seu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Mas Davi, como um homem sábio, a Bíblia fala como sabedor. Davi, ele era um sabedor. Uma pessoa que, é como diz ele, tinha o pressentimento dele era mais afinado, porque não era um pressentimento do diabo, mas de Deus. Tem pessoas que têm pressentimento do diabo. É aquela pessoa que está: eu pressinto que vai acontecer alguma coisa de errado. Cuidado com isso. O homem de Deus ora e confia. O homem de Deus ora. Davi, ele pressentiu que Saul vinha, mas ele falou: mas Saul está vindo? Mas eu vou orar. Senhor, será que Saul vem mesmo? Será que esses homens vão me entregar? A intimidade com Deus é para isso. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus você tem, mais vitórias você vence. E quando Deus vê que você não tem condições de vencer, Ele te livra. Ele te tira daquele lugar. Ele tira você daquele deserto. Ele tira você daquela situação para não ver você sofrer. Como Deus, a Bíblia fala que Saul ele insistia em perseguir a Davi, mas Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Deus não vai entregar você nas mãos do diabo. Deus não vai entregar você nas mãos da miséria. Deus não vai entregar você nas mãos da doença. Deus, Ele vai te livrar. Só que em alguns momentos eu vou ter que ser como Davi, ser sábio e saber a hora de me afastar de alguns lugares. Pense nisso em nome de Jesus. Assim como Deus livrou a Davi, deu vitórias, mas depois Ele livra. Deus também, Ele quer livrar você de toda essa situação. Agora, para isso, tenha com Deus uma comunhão. Seja como Davi. Seja uma pessoa que você vai fazer alguma coisa, consulta Deus, fala com Deus. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, como que eu devo agir dessa forma? E Deus vai te mostrando. Deus, Ele vai direcionando a tua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando vem as lutas, os problemas, ela não sente medo. Ela sente coragem. Porque se Deus disse: eu sou contigo, Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para que se arrependa. Deus é comigo. Deus é comigo. Por que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. E eu sou totalmente com Ele. Eu não sou 10% de Deus. Eu não sou 20% de Deus.
Eu sou 100% de Deus. A minha vida, o meu pensamento, o meu andar, o meu caminhar, o meu respirar é de Deus. As vitórias não são minhas, mas são do meu Deus. As conquistas não são minhas, mas são do meu Deus. Porque eu não me dei pela metade, eu me dei por completo. E quando surge um problema, então eu vou àquele a quem eu entreguei a minha vida e pergunto: Senhor, devo ir? Devo ficar? Devo agir? E Deus, Ele vai me mostrar. Deus, Ele vai me dar a entender qual é a atitude que eu devo fazer. Por isso a importância de você não só receber oração, mas você orar, você ler a Bíblia, você santificar a tua vida, você aceitar o amor de Deus dentro de você. Aceite o amor dentro de você, aceite a graça de Deus dentro de você e você vai passar a ser como Davi, um sabedor. Deus, Ele vai estar adiantando as artimanhas. Você vê que em algum momento lá a Bíblia fala que o povo, os inimigos de Eliseu, eles iam atacar. Chegava lá o povo do Senhor, dos exércitos, o povo de Israel, já estava pronto esperando eles. E o rei falou: vem cá, nós deve ter alguém no nosso meio aqui que está dedurando, é dedo duro. Tem algum língua preta aqui. Porque toda vez que nós vamos atacar Israel, Israel nos pega de surpresa. Então é porque deve ter alguém infiltrado aqui dentro. Não pode. Eu crio uma tática, uma estratégia para pegar esse povo, e quando chega lá, esse povo já sabe qual é a tática. E o rei ficou preocupado. Alguém do meio disse: não, Senhor. É porque o Espírito de Deus está com um homem lá chamado Eliseu. E esse homem recebe tudo que o Senhor fala no oculto. Deus revela para Eliseu as claras, a luz. Então o rei, opa, então peraí, meu maior inimigo então não é Israel, é esse profeta. Então vamos matar ele. Matando ele, nós matamos também o povo de Israel. Mas como Eliseu e Davi são homens de Deus, quando eles vieram e acharam a Eliseu, e o servo disse, da mesma forma que os soldados disseram: Senhor, nós temos medo de ir para essa guerra, estamos aqui em Judá, estamos com medo, imagina nós entrando lá em Keila. E aqui Geazi olha e vê os inimigos medianitas vindo, e aí ele diz: ah, meu Senhor, o que nós faremos agora? Você fala: Senhor, estou com medo, olha, o exército está aqui contra nós. E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do teu servo, faz ele ver a tua grandeza. E Deus abriu os olhos. E o servo viu um exército muito mais numeroso do que o exército que descia contra eles. Então Elias agora olha e fala: Senhor, cega os meus inimigos. E Deus cegou. E Deus cegou. A comunhão com Deus é para isso. Para que quando venha um problema, você ore e através da oração seja resolvido. Surgiu uma situação, você ora e através dessa oração vem a resposta. É assim que nós vivemos pela fé. E é assim que Deus quer que você venha viver. Em tudo na sua vida. Ore, fale com Deus. Cuidado para você não pedir conselho a pessoas que estão vazias. Sabe, pessoas vazias. Você já viu que, como diz, né? Pela carruagem você conhece. Então quando a carruagem é vazia, só faz barulho. Só faz barulho. Mas quando ela está cheia, ela vem mansinha. Ela vem firme. Se você está cheio do Espírito Santo, não se preocupa não. Você não precisa se alarmar, não precisa correr, gritar, só confiar em Deus. Porque Ele vai dar a resposta, Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Essa mensagem eu quero que você guarde ela, ouça ela mais vezes, talvez para que você venha de novo entender mais e mais e mais. E se possível, leia ela também, para que Deus possa fazer você também como Davi, um sabedor, mas não por si próprio, mas por Deus. Que quando você busca a sabedoria de Deus, Deus ele te dá estratégia, te livra e te dá grandes vitórias. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare seu copo com água, sua peça de roupa, vamos falar com esse Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Meu Deus, em tudo que eu necessito, eu consulto ao Senhor. Nenhuma das minhas decisões venham ser tomadas por mim mesmo. E que assim, meu Deus, cada pessoa que acompanha essa oração possa entender, meu Pai, que quando nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, buscamos uma resposta, o Senhor nos livra, o Senhor nos salva e nos dá grandes vitórias. Meu Deus, há pessoas acompanhando agora essa oração, pessoas aflitas, pessoas ansiosas, depressivas, cabisbaixas, pessoas, meu Pai, que se encontram no fundo do poço, no lamaçal, pessoas que já perderam as esperanças, aqueles, meu Pai, que se encontram num leito de um hospital, numa UTI, numa CTI, à mercê da medicina. Talvez, meu Pai, nem força tenham para poder falar. A dor é tão grande, a dor é insuportável, que a alma recusa, meu Deus, clamar. Por isso eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor atenda, meu Pai, para minha oração e visita o doente, visita o enfermo, visita o necessitado. Toca, meu Deus, nessa ferida que não cicatriza. Toca, meu Deus, para curar, para mostrar, meu Pai, que o Senhor é Deus e que não há outro que possa fazer tamanho prodígio, maravilhas, meu Pai. Consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, meu Pai, que ela seja livre de todo esse flagelo. Ah, meu Deus, restaura a saúde dessa criatura. São tantas, meu Pai, são tantas pessoas padecendo. Às vezes, meu Pai, nós olhamos à nossa volta e olhamos somente para os nossos problemas. Mas quantas são as pessoas agora, meu Pai, que estão atormentadas por um medo, meu Pai, de não voltar para casa, de permanecer naquele leito. Então visita essa criatura, meu Pai, e cura, liberta, meu Pai, de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse que daria ordem aos teus anjos. Então ordena, meu Pai, os teus anjos agora e visita essa pessoa, visita esse doente, meu Pai, visita esse injustiçado, visita essa criatura que se encontra acorrentada, meu Pai, algemada por uma força maligna, talvez vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria, meu Deus, e isso tem colocado ela no fundo de uma cama. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abre portas que estão fechadas. Esse que passa por problemas na vida financeira, vivendo numa miséria, numa escassez, que haja prosperidade, meu Pai, que haja abundância na vida dessa criatura. A partir de agora, eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Seja curado. Seja livre. Em nome de Jesus. Olha, agradeça a Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, que tem pessoas passando por mais dificuldade que você. Pode ter certeza disso. Quando você estiver achando que você é o único que sofre, faz o seguinte: vai até um hospital e pede para visitar os quartos. E você vai entender que você tem uma vida boa. E você vai sair dali agradecendo a Deus pela tua vida. Tá certo? Gente, que Deus abençoe a todos.